Ela só queria ajudar uma criança a dormir, mas foi tratada como ameaça. Camila não estranhou quando viu o bilhete pregado na geladeira. Favor não circular pelos cômodos sociais. Estava acostumada com casas grandes que tratavam babás como mobília ambulante. Chegou naquela manhã chuvosa a pé, depois de 2 conduções, e foi recebida pela cozinheira com um "pode subir, o quarto da menina é o segundo à direita". Nenhuma saudação do patrão, nenhuma palavra. Só o silêncio típico de quem acredita que pagar salário compra distância. Helena, a menina, estava encolhida debaixo da cama com as mãos nos ouvidos. Demorou 40 minutos até aceitar um olhar. Camila não forçou. Sentou no chão, contou uma história sobre uma lagarta que virava borboleta. Quando se levantou para ir embora no fim do dia, ouviu pela primeira vez a menina dizer baixinho: "Você volta amanhã". Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Renato Vasconcelos achava que tinha controle sobre tudo: sua casa, sua rotina, sua reputação. Após a morte de Júlia, sua esposa, preferiu sufocar a dor com planilhas e reuniões. Contratava babás como quem escolhe um item do cardápio. Técnica, experiência, discrição. Nenhuma ficava. Helena explodia em crises, quebrava brinquedos, se recusava a falar. Até que Camila apareceu. Recomendação da terapeuta da escola. No começo, Renato manteve distância. Tudo era comunicado por bilhetes ou recados deixados na portaria. Mas 3 semanas depois, Helena não só dormia no próprio quarto, como cantarolava uma música que ele não conhecia. "É a da história da borboleta", disse a cozinheira. Foi quando ele decidiu acessar as câmeras internas. Camila não sabia que estava sendo observada. No vídeo, ela aparecia sentada no tapete, com Helena no colo, explicando com paciência por que não se deve gritar quando está frustrada. Em outra gravação, ensinava a menina a cortar frutas com um brinquedo de plástico, elogiando cada tentativa. Renato assistia aquilo sozinho, no escuro do escritório, como se estivesse espionando uma vida da qual não fazia parte. Pela primeira vez em muito tempo, ele se perguntou: quem está cuidando de quem aqui? No dia seguinte, chegou em casa antes do previsto. Alegou ter esquecido um documento, mas ficou parado na porta da sala observando Camila e Helena construindo uma torre de livros. Quase disse algo, mas engoliu a vontade. Não sabia mais como entrar na própria casa. Na semana seguinte, Renato passou a inventar motivos para aparecer durante o expediente. Trazia brinquedos sugestivos, oferecia carona até o ponto de ônibus, elogiava a energia boa que a casa tinha com Camila por perto. Ela, por sua vez, mantinha a postura. Sempre educada, nunca íntima. Sabia exatamente onde estava pisando. Já tinha visto aquele tipo de homem antes. Poderoso, emocionalmente analfabeto, carente do que nem sabe nomear. E mais, sabia que sua presença naquela casa era, ao mesmo tempo, necessária e incômoda. Começou a sentir os olhares do jardineiro, os cochichos da cozinheira. Mas o pior ainda estava por vir. Quando uma foto sua foi tirada do portão do condomínio e caiu no grupo de WhatsApp dos moradores. A legenda era cruel. "Renato não perde tempo, hein?" O print da foto circulou entre os vizinhos como fofoca disfarçada de preocupação. Camila ficou sabendo porque uma das mães da escola, com quem dividia carona nos dias de greve de ônibus, lhe mostrou em silêncio. Mas vergonha queimou por dentro. Não era a primeira vez que era reduzida a boato, mas doía igual. No mesmo dia, um funcionário da casa, talvez por descuido, talvez por maldade, deixou aberto na bancada um print de uma conversa entre Renato e um advogado. Na mensagem ele dizia: "Helena tá melhor, mas não sei até quando isso é sustentável. A babá é diferente, mas não sei se ela cabe nesse mundo." As palavras eram veneno. Camila sentiu o chão faltar por um instante. Sustentável. Mundo. Palavras que jogam fora o humano e guardam só a função. Naquela noite, pensou em pedir demissão. Chegou a separar as roupas no armário, ensaiou o discurso. Mas quando foi fechar a mala, ouviu passos miúdos e um choro abafado. Era Helena, com o travesseiro nos braços e os olhos inchados. "Você vai embora também?" perguntou, quase sem voz. Camila ajoelhou, segurou o rosto da menina e mentiu com doçura. "Ainda não, pequena." A dúvida virou certeza. Não podia sair assim. No dia seguinte, manteve o
profissionalismo, mas evitou o olhar do patrão. Renato notou. Tentou chamá-la para conversar, mas ela disse que estava ocupada com os horários de remédio da criança. Passou a semana inteira sem trocar uma palavra direta com ele, só com Helena. E a menina, curiosamente, começou a falar mais. Frases completas, histórias com começo, meio e fim. A transformação de Helena virou comentário entre os professores da escola. A psicopedagoga ligou para Renato elogiando o progresso da filha. Não é comum uma evolução assim tão rápida sem intervenção clínica direta. O ambiente em casa deve estar mais seguro. Ele agradeceu sem saber o que dizer. Naquela mesma tarde, chegou mais cedo, de novo, e se flagrou observando Camila pela câmera da sala de brinquedos. Ela não fazia nada extraordinário. Lia, brincava, corrigia. Mas havia algo na forma como fazia tudo, como se cada gesto dissesse, eu vejo você. E Helena finalmente estava sendo vista. Renato respirou fundo, desligou a câmera. Pela primeira vez em muito tempo sentiu vontade de perguntar como alguém se sentia. E não sabia como fazer isso. Foi nesse estado de confusão que começou a passar dos limites. Mandava mensagens fora do horário. Comentava sobre o efeito positivo dela na casa. Um dia, deixou um livro infantil na cama de Camila com um bilhete. Acho que a Helena vai gostar desse. Obrigado por tudo. Ela respondeu no dia seguinte com um bilhete na geladeira. Prefiro que esse tipo de comunicação seja feito por mensagem no horário de expediente. Obrigada. Renato leu, engoliu seco e não respondeu. Mas não esqueceu. Sentiu raiva, não dela, mas da própria incapacidade de se conectar sem parecer invasivo. Pela primeira vez, teve que encarar o fato de que seu poder não comprava afeto. E Camila, com sua firmeza doce, estava mostrando isso de forma irrefutável. O clima na casa ficou mais denso. Renato, sem saber administrar o próprio desconforto, começou a manter mais distância, o que para Camila foi um alívio inicial. Mas os efeitos colaterais surgiram rápido. Surgiram áudios em grupos de mães da escola, vozes femininas dizendo com desprezo, ela tá se aproveitando da situação. Ganhou a confiança da menina, e agora quer se enraizar ali. Em outro áudio, alguém dizia, é sempre assim, essas mulheres sabem exatamente onde se infiltrar. Camila ouviu tudo sozinha, sentada no banheiro com o celular no colo e os olhos ardendo. Não chorou. Já havia chorado demais em outros empregos, em outras casas. Mas aquilo doía de forma nova, porque dessa vez, ela sabia que estava fazendo a diferença. E mesmo assim, era tratada como ameaça. Na mesma semana, Renato foi chamado para uma reunião tensa com os sócios do escritório. Um deles, de forma nada sutil, comentou, está tudo bem em casa? O nome da sua funcionária foi mencionado em um grupo interno da empresa. As pessoas falam Renato, e você sabe como é o mercado de imagem. Era o que bastava. De volta à mansão, ele chamou Camila na sala, e com a frieza de quem tenta se proteger, disse, acho melhor você se afastar por algumas semanas, até as coisas esfriarem. Ela ouviu calada. Não perguntou nada. Apenas disse, antes de sair, você tem medo de parecer fraco, mas sua filha precisa de alguém forte de verdade. Ele não respondeu. Apenas fechou a porta atrás dela como quem tenta apagar o que sente. Nos dias seguintes, a casa mergulhou em um silêncio mais cruel do que o habitual. Helena voltou a ter crises. Jogava os brinquedos contra a parede, gritava palavras desconexas e se recusava a dormir sozinha. Uma noite, Renato a encontrou no chão do closet da mãe, abraçada a uma camisa antiga, gritando, eu quero a Camila! Eu quero a Camila! Ele tentou pegá-la no colo, mas foi empurrado com força. A menina se encolheu no canto e mordeu o próprio braço até sangrar. Foi quando Renato, paralisado, se deu conta do que realmente havia perdido. Ligou para a psicóloga, para a terapeuta ocupacional, para a escola. Ninguém conseguia acalmá-la. Às 2h17 da madrugada, com as mãos trêmulas e a voz embargada, gravou uma mensagem. Camila, eu não sei o que fazer. Por favor. A resposta só chegou às 7h42 da manhã. Curta, direta. Eu sei o que sua filha precisa, mas eu não vou voltar para ser descartável de novo. Renato releu a mensagem 3 vezes antes de entender a profundidade daquilo. Não era um jogo. Camila não estava negociando carinho. Estava exigindo respeito. Aquilo doeu mais do que qualquer rejeição profissional que já havia enfrentado.
Naquela mesma tarde, saiu do trabalho mais cedo, pegou o carro e dirigiu até Hortolândia. Não avisou. Tocou a campainha de uma casa simples, com paredes descascadas e cortinas costuradas à mão. Camila atendeu com o cabelo preso, sem maquiagem, e uma expressão de quem já esperava aquilo. Renato não enrolou. Pediu desculpas. Sem rodeios. Eu errei. Com você. Com minha filha. Comigo mesmo. Ela apenas escutou. Camila não respondeu de imediato. Apenas perguntou, com a calma de quem já foi silenciada demais. E se sua filha não fosse rica, você ainda me trataria com respeito? Renato ficou mudo. Quis dizer que sim, que ela era especial, que ele enxergava o valor dela, mas entendeu que nenhuma palavra seria suficiente. Apenas acenou com a cabeça. E foi naquele gesto simples, sem desculpas elaboradas, que Camila viu algo diferente. Não era arrependimento performático. Era alguém quebrado tentando se reconstruir. Então ela falou, se eu voltar vai ser diferente. E começou a listar. Novo horário sem mensagens fora do expediente, contrato formal com CLT, sem câmeras no quarto da menina. E principalmente, respeito. Real. Não aquele respeito educado que vocês usam para manter distância. Respeito que trata gente como gente. Renato assinou tudo sem discutir. Até contratou um advogado só para formalizar as novas cláusulas. Os funcionários da casa estranharam. Alguns cochicharam. Outros disseram que era ela quem mandava agora. Camila ignorou. Voltou ao trabalho no minuto, tempo dela, com os limites bem definidos. O quarto de Helena estava como ela havia deixado. Mas a menina não. Estava abatida, com olheiras fundas e uma expressão de quem carregava saudade no corpo todo. Ao ver Camila na porta, não correu, não gritou, apenas sussurrou. Você voltou mesmo? Camila ajoelhou e abriu os braços. Helena correu. O abraço durou mais de 2 minutos. Naquele silêncio apertado, sem promessas, sem explicações, a casa começou a respirar de novo. Os dias seguintes foram um recomeço. Camila, agora respeitada, não precisava mais caminhar nas pontas dos pés. Tinha acesso aos mesmos espaços onde antes era ignorada. Passava pelos corredores com a cabeça erguida, sem precisar evitar os olhos de ninguém. Mas o mais importante não era o que mudava fora, era dentro. Helena voltou a sorrir com os olhos. Dormia abraçada com os livros que Camila lia para ela, com os cabelos cheirando a alfazema e a respiração calma. Uma tarde, ao limpar os brinquedos, Camila encontrou um desenho escondido debaixo da cama. Era feito com giz de cera e rabiscos infantis. No papel, 3 figuras. Uma mulher, um homem e uma menina. Estavam de mãos dadas. No topo, com letras tortas, estava escrito: eu, a Isa, o papai, todo mundo feliz. Camila sentou-se no chão e ficou olhando o desenho por um tempo. Sorriu, mas não era um sorriso de quem se derrete. Era um sorriso triste, profundo, de quem entende que felicidade verdadeira não é instantânea, é construída, pedaço por pedaço. Helena apareceu na porta segurando um copo de leite. Gostou do meu desenho? Camila assentiu. Gostei sim, mas quando a menina saiu correndo de novo, ela olhou para o papel e murmurou baixinho. A gente ainda não tá feliz, mas já tá vivo. E só isso já era muito. Era mais do que Camila tinha nos anos em que viveu calada, apagada, julgada. Naquele momento ela entendeu. Não queria salvar ninguém. Só queria estar num lugar onde sua presença fosse inteira, onde sua dor não fosse um incômodo, onde seu afeto fosse bem-vindo. As regras que antes eram invisíveis e opressoras, agora estavam escritas e claras. Camila tinha direito a pausas, a não responder mensagens fora do expediente, a recusar tarefas fora da função. Mas o mais significativo era o fim das câmeras no quarto de Helena. A decisão causou incômodo entre os funcionários e até foi alvo de debate em uma reunião da diretoria do escritório. Um dos sócios chegou a comentar: você vai deixar sua filha sozinha com alguém sem câmera? Renato respondeu seco. Eu prefiro confiar em quem ensina minha filha a dormir de novo, do que em quem vive vigiando sem saber cuidar. Foi a primeira vez que ele defendeu Camila em público. E quando contou isso a ela, não pediu reconhecimento. Só disse: era o certo a se fazer. Camila apenas acenou com a cabeça, sem elogios. Respeito, afinal, não precisa de aplauso. Helena começou a falar mais. E não só com Camila, com a professora da escola, com a psicóloga,
com a cozinheira, contava histórias, falava dos sonhos, das lembranças da mãe. Um dia, descreveu o cheiro do cabelo de Júlia, sua mãe falecida, e disse: "A Camila tem um cheiro diferente, mas também é bom." Camila ouviu aquilo com o coração trêmulo. Não queria ocupar o lugar de ninguém, mas saber que agora havia espaço para ela, um espaço legítimo, afetivo e respeitado, era mais do que já teve em muitos empregos, em muitas casas, em muitas relações. E o mais bonito é que Helena, mesmo tão pequena, já entendia. O amor não ocupa um lugar só, ele se expande, e às vezes cresce justamente onde antes havia vazio. Camila começou a reconstruir também a própria vida. Com um novo contrato, pôde sair da casa que dividia com a amiga enfermeira e alugar um pequeno apartamento modesto, mas só dela. Tinha uma varanda com samambaias e uma estante cheia de livros infantis. Nas folgas, voltou a estudar. Começou um curso de extensão em desenvolvimento emocional infantil. Queria mais do que cuidar, entender. Às vezes recebia ligações da assistente social do processo que lhe tirou a guarda da filha biológica. Ainda doía, mas já não sangrava. Começou a pensar que talvez pudesse tentar de novo. Talvez não para reaver a guarda, mas para escrever uma nova história. E parte disso estava diretamente ligada àquela casa em Sousas, onde finalmente alguém havia olhado para ela como pessoa e não como serviço. Enquanto isso, Renato mudava sem alarde. Não se tornara afetuoso de uma hora para outra, mas já não era o homem de antes. Começou a buscar Helena na escola de vez em quando. Aprendeu a preparar o café do jeito que a filha gostava. Passou a ler os bilhetes de Camila com mais atenção. Não respondia sempre, mas os guardava. Um dia, deixou um deles pregado na porta da geladeira, escrito à mão: "Obrigado por ensinar a minha filha coisas que eu não soube ensinar, e por me mostrar como reaprender." Camila não respondeu com palavras. Apenas escreveu, no caderno de anotações diárias da criança: "Hoje ela me disse que sonhou com a mãe. Disse que estava todo mundo junto no parque. Ela, você e eu. E ninguém foi embora." Os ruídos externos não cessaram completamente. Ainda havia quem cochichasse no grupo de WhatsApp do condomínio, quem trocasse olhares maliciosos na saída da escola. Uma mãe chegou a dizer em voz alta, na frente de outras: "Camila é muito eficiente. Talvez até demais, né? Mas o que antes feria, agora escorria." Camila sabia onde pisava, sabia quem era, e principalmente, sabia quem estava ao seu lado. Numa tarde, ao buscar Helena na escola, Renato chegou 5 minutos atrasado. A menina, sem cerimônia, correu para o colo de Camila. A coordenadora da escola, que antes mal a cumprimentava, disse: "Ela tá mais segura, mais confiante. Isso tem nome, tem gente por trás." Camila sorriu, sem falsa modéstia. "É o trabalho que a gente faz, né?" Numa manhã de sábado, Renato apareceu na porta do apartamento de Camila com uma sacola de livros e um convite. "Queria saber se você toparia vir com a gente ao parque." Helena pediu. Camila pensou por um segundo. Era folga, era limite, mas era também vínculo. Aceitou. Foram juntos, os três. No parque, Helena corria entre os brinquedos, ria alto, chamava os dois para ver suas acrobacias no escorregador. Em um momento, sentaram-se os três no gramado. Renato ficou em silêncio, observando a filha brincar. Camila, deitada de lado, desenhava no caderno de Helena. Quando a menina voltou, mostrou um rabisco. 3 figuras com o sol em cima. "É a gente." E pela primeira vez, Camila não corrigiu. Não disse que ainda era cedo, que não era assim. Apenas assentiu. Pela primeira vez, sentiu que ali poderia florescer. Os domingos passaram a ter cheiro de bolo de fubá e som de músicas infantis baixinho no fundo. Camila não se mudou, não virou namorada, nem virou parte oficial da família, mas estava ali, de forma inteira. Nos aniversários, era ela quem cuidava da decoração simples, dos convites artesanais, dos jogos em grupo. Helena a apresentava como minha Camila, sem rótulo, sem explicação. Renato, por sua vez, se tornava menos rígido. Um dia, ao ver a filha cair e se ralar, correu para o colo de Camila, mas ele chegou primeiro, e em vez de ficar insegura, a menina apenas abriu os braços para ele. Foi o primeiro abraço entre pai e filha em muito tempo. Ele tremia. Camila ficou de pé ao lado, sem intervir. Ajudar era também saber a hora de não ser o centro. Renato começou a frequentar as sessões de terapia de Helena.
Não mais como o pai que delega, mas como o homem que reaprende. Em uma das sessões, a terapeuta comentou: sua filha sente que agora há mais verdade nos olhos do pai. Ele engoliu em seco. Depois da sessão, ficou parado na porta da escola, olhando Helena brincar. Camila chegou em silêncio e parou ao lado dele. Tem dias que eu sinto que fui um monstro. De verdade, ele confessou. Camila respondeu com o tom de quem já tinha sobrevivido a muitos monstros de verdade. Monstro não pede desculpa. Monstro não muda. Ele assentiu, sem coragem de olhar nos olhos dela. Mas naquele dia, ao deixá-la em casa, esperou ela entrar, trancar o portão, e só então foi embora. Era o gesto de alguém que aprendeu a cuidar, sem invadir. Helena, agora com 6 anos, começou a escrever pequenas frases. Mostrava para Camila antes de qualquer pessoa. Um dia, escreveu num papel rosa: eu quero que a Camila more com a gente para sempre. Camila sorriu, dobrou o bilhete com cuidado e guardou na carteira. Não mostrou para Renato. Sabia que aquelas palavras vinham de um lugar puro, mas também de uma ausência que ainda doía. Em outro momento, enquanto desenhava com giz de cera, Helena perguntou: você tem filha? Camila parou por um segundo. Respirou. Tive. Mas ela mora com outra família agora. Helena olhou para ela e disse: então eu sou sua filha também. Camila não chorou. Só fechou os olhos por um segundo. Naquele instante, entendeu que às vezes o amor volta. Não igual, mas suficiente para curar um pedaço. Camila recebeu, meses depois, uma carta inesperada. Era do juizado de família. A mãe adotiva de sua filha biológica queria permitir um reencontro supervisionado. Disse que a menina havia crescido com muitas perguntas. Camila ligou para Renato em silêncio. Quando ele atendeu, ela só disse: posso me ausentar uns dias? Ele não perguntou o motivo. Disse: a casa é sua. Volta quando estiver pronta. Ela viajou no dia seguinte. Encontrou a filha em uma sala com brinquedos e uma psicóloga observando de longe. A menina tinha os olhos iguais aos dela. Falou pouco, mas quis segurar sua mão. Na volta, Camila chegou com um olhar novo, como se algo tivesse voltado ao lugar. Helena correu para abraçá-la. Renato apareceu na varanda e, pela primeira vez, sorriu antes de perguntar qualquer coisa. Os meses seguintes foram de costura fina. Não havia grandes eventos, nem reviravoltas cinematográficas. Mas havia constância, havia escuta, havia cuidado sem peso. Camila passou a visitar a filha biológica com regularidade, aos poucos reconstruindo um vínculo que a justiça tentou enterrar. Renato continuava aprendendo a ser pai e homem. Já não precisava da câmera para saber como Helena estava. Aprendera a confiar e, mais que isso, a dividir. Uma noite, ao ver Helena dormir no colo de Camila, ele ficou em silêncio por longos minutos. Depois, sentou-se no sofá, ao lado, e apenas ficou. Nenhuma palavra, nenhuma aproximação forçada, só presença. Camila olhou de relance, viu o homem que antes era só, rigidez agora ser abrigo também. Num final de tarde, Helena desenhou algo diferente. Não era mais uma figura da família tradicional, com pai, mãe e filha. Eram 4 figuras agora. Essa é a Isa, disse apontando para a menina nova no desenho. Ela é filha da Camila, mas eu posso dividir. Renato segurou o desenho com cuidado, como se fosse um documento importante. Camila, sentada na escada, observava tudo em silêncio. Naquele momento percebeu que tinha chegado onde nunca imaginou estar. Numa casa onde era ouvida. Numa família onde podia respirar. Não era romance. Não era ascensão social. Era algo mais raro. Era espaço. E naquela casa, mesmo sem sobrenome igual, sem laço sanguíneo direto, ela sabia, fazia parte. E isso, para quem sempre foi tratada como a moça que cuida, valia mais que qualquer título. Na véspera do aniversário de Helena, Camila encontrou a menina sentada no chão do quarto, cercada por recortes e pedaços de papel colorido. Tô fazendo os convites. Pode ser com canetinha mesmo, né? Camila sorriu, ajoelhou ao lado dela e ajudou a dobrar os envelopes. Nenhum convite ia para gente rica. Só amigos da escola, a moça da padaria, a cozinheira da casa e um vizinho com quem Helena dividia o skate. Era uma festa simples, mas feita com alma. No dia seguinte, o quintal estava cheio de vozes, cheiros de pipoca e brigadeiro. E entre as risadas, Renato servia os convidados com um sorriso leve. Alguns vizinhos observavam de longe,
surpresos ao vê-lo tão humano. Camila passou com a bandeja de suco e ouviu alguém comentar: "Nunca pensei ver esse homem assim." Ela não respondeu. Não precisava. Mais tarde, quando os convidados já tinham ido embora e o quintal estava coberto de confetes e balões murchos, Helena dormia no colo de Camila como no primeiro dia. Renato se aproximou devagar e se sentou no chão, ao lado delas. Ficaram ali, os três, em silêncio. Camila passou a mão no cabelo da menina e olhou para o homem à sua frente. Não havia cobrança, nem expectativa, só partilha. "Sabe o que mais me assusta?" ele disse de repente. "Pensar que eu quase deixei tudo isso escapar porque achei que demonstrar afeto era sinal de fraqueza." Camila assentiu. "Você não é fraco, mas ainda precisa lembrar disso de vez em quando." Ele sorriu, pela primeira vez sem culpa, sem vergonha. Um sorriso de quem, finalmente, entendeu que ser forte é permitir sentir. Naquela noite, Camila não voltou para casa. Ficou na casa da família Vasconcelos, não como hóspede, nem como funcionária em turno estendido. Ficou porque quis, porque Helena pediu. Dormiu no quarto da menina como faziam nos primeiros dias, mas agora sem medo de ultrapassar fronteiras invisíveis. Quando acordou de madrugada para cobrir a menina, viu Renato parado na porta, encostado no batente, olhando em silêncio. "Ela dorme melhor quando você tá por perto." Camila ajeitou o cobertor com delicadeza. "E você?" Ele sorriu de leve. "Tô reaprendendo." Depois se afastou, deixando a porta entreaberta, como quem não fecha mais o que levou tanto tempo para abrir. Nos dias seguintes, a rotina seguiu com a leveza de quem já viveu tempestade demais. Camila não virou namorada, não virou madrasta, não virou nada que coubesse em etiquetas, mas virou referência. Para Helena era afeto confiável, para Renato era espelho e bússola. Um dia, durante uma reunião no escritório, um sócio comentou em tom jocoso: "E aí, a babá ainda é sua conselheira emocional?" Renato não riu. Respondeu com voz firme: "Ela é uma das poucas pessoas que me mostram quem eu sou de verdade. E não é qualquer um que tem esse privilégio." A sala ficou em silêncio. Depois disso, ninguém mais ousou usar o nome dela com desdém. Camila, claro, nunca soube dessa história. E talvez nem precisasse saber. O respeito verdadeiro é aquele que existe mesmo quando a pessoa não está por perto. Numa sexta-feira qualquer, Camila e Helena voltavam da escola quando passaram por uma banca de jornal. A menina parou, puxou Camila pela mão e apontou para uma revista na prateleira. "Olha, papai." Na capa, uma entrevista com Renato, sóbrio como sempre, falando sobre ética, justiça e a importância da escuta no ambiente jurídico. Mas havia um trecho, destacado em negrito, que dizia: "Aprendi mais sobre justiça emocional dentro da minha casa do que em qualquer tribunal. E isso eu devo a duas mulheres, minha filha e a cuidadora dela." Camila não comentou nada, só segurou a mão da menina com mais firmeza, porque sabia, às vezes, o reconhecimento vem nas entrelinhas, e quando vem sem aplauso, sem holofote, é mais verdadeiro. No caminho de volta, Helena desenhava com o dedo no vidro embaçado do carro. "Se a gente fosse uma história, que nome você daria?" Camila pensou por alguns segundos e respondeu: "Sobreviver e depois viver." A menina franziu a testa. "É comprido." Camila riu. "É o nome de quem já passou por muita coisa." Helena olhou para ela com olhos de quem entende mais do que fala. "A gente já passou por tudo?" "Ainda não," disse Camila, olhando pela janela. "Mas agora a gente passa junto." E naquele silêncio cúmplice, o carro seguiu pelas ruas de Sousas. Lá fora, a cidade corria. Lá dentro, havia paz. E para quem viveu tanto em guerra, isso já era quase milagre. Com o tempo, até os vizinhos aprenderam a ficar em silêncio, não porque mudaram, mas porque perceberam que, naquela casa, os sussurros não faziam mais efeito. Camila caminhava com a cabeça erguida pelo condomínio, não com arrogância, com dignidade. Quando cruzava com alguém que antes cochichava, apenas sorria com um leve aceno. O tipo de sorriso que carrega história, dor e superação. E, principalmente, vitória sem precisar vencer ninguém. Um dia, ao buscar Helena, ouviu de uma professora: "Ela é uma das meninas mais empáticas da turma. Sabe ouvir, acolher, parece que entende quando alguém está triste." Camila respondeu: "É porque ela aprendeu a ser ouvida primeiro. Criança que é escutada, aprende a escutar." À noite,
Já em casa, Helena desenhava na mesa da cozinha. Renato preparava o jantar. Algo simples, mas feito com calma. Camila, sentada no sofá, observava os dois. Não se sentia mais funcionária. Também não era visita. Era presença. Constante, segura, firme. Quando Helena terminou o desenho, correu até ela. Era uma casa com janelas abertas, um cachorro no jardim e 3 figuras de mãos dadas. É a nossa casa do futuro. Camila acariciou os cabelos da menina. Renato se aproximou e perguntou: tem vaga para mais gente? Nessa casa? Helena riu. Só se souber escutar. Os 3 riram juntos. Não era final feliz. Era vida real. E às vezes, isso é ainda melhor. O tempo passou, como sempre passa. E com ele, veio a estabilidade que Camila jamais imaginou possível. Não a estabilidade de carteira assinada ou rotina previsível, mas a de ser vista, lembrada, escutada. Um dia, durante uma reunião escolar, a coordenadora elogiou o desempenho de Helena e disse: ela tem estrutura emocional. Isso vem de casa. Renato olhou para Camila naquele instante como quem reconhece sem precisar dizer. Depois da reunião, enquanto caminhavam até o carro, ele comentou: a gente não formou uma família comum, né? Camila sorriu. Mas a gente formou uma família de verdade. E às vezes isso é mais raro, porque é feita de escolha, de reconstrução, de gente que ficou, mesmo quando tudo dizia para ir embora. Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir, Camila desceu até a sala e encontrou Renato no sofá, com uma manta nas alas, pernas e uma xícara de chá nas mãos. Sentou ao lado dele, em silêncio. No chão, sobre o tapete, o desenho de Helena com a frase escrita em letras tortas ainda estava ali. Todo mundo feliz. Camila olhou para o papel por um tempo, depois murmurou: a gente ainda não tá feliz, mas já tá vivo. Renato não respondeu. Só estendeu a mão. Não como quem pede nada, mas como quem oferece. Ela segurou. E naquele toque simples, sem promessas, sem juras, havia o que nenhum contrato, status ou reputação podia comprar: verdade. E isso, para quem já foi invisível demais, era tudo.